Salve galera, aqui é o Tramarcos e bem-vindos à segunda parte do episódio sobre heresia. E olha só quem tá de volta aqui. Pois é, pessoal, depois de uma ausência aí de um episódio, eu tô de volta aqui pra fazer companhia pro Marcos, enquanto a gente lê as mensagens de vocês. Tudo beleza? Legal. Nesse episódio a gente vai continuar com a segunda parte da nossa conversa sobre heresia com o Montanha do Clube Gaúcho de Wargames e o Paulo do Assault Tuesday. Vale lembrar também da promoção da Roleplay. Como é que é, Estevão? Você lembra ainda? Lembro, cara. Pô, eu tô contando os likes diariamente pra ver se a gente manda esses trays logo pra poder fazer outra coisa. Mas pra quem não tá sabendo, a gente vai sortear pros nossos ouvintes 2 bandejas, 2 trays pra guardar a miniatura da Roleplay. A Roleplay, pra quem não conhece ainda, é a loja do nosso amigo Silvio, que tá trazendo material de hobby pro Brasil. E como é que os caras participam, né? Vocês estão aí se perguntando. Tem que dar um like na nossa página do Facebook. O endereço é www.facebook.com/Papo de Mesa Podcast. E compartilhar na sua timeline ou um link que a gente publicar, ou a própria página do Papo de Mesa Podcast. E aí você já está concorrendo. Assim que a gente chegar a 200 likes, a gente vai fazer o sorteio das 2 bandejas. É isso aí. Então vamos para a leitura de e-mails? Bora! Vamos lá, vou começar com o do Fábio Oliveira. Só para dar um timestamp aqui, ele mandou no dia 23 de janeiro. Então a gente tem um lagging aí razoável, tá, galera? Prezados amigos, sou o Francisco Fábio do Warhammer 40k de Fortaleza. Voltamos com gás total em 2014. Até o Érico Távora voltou a jogar, apelando direto com o Ben Blade e o IG dele. Nosso evento de pinturas foi bastante proveitoso. Muitas pessoas oriundas dos board games adoraram e começaram a pintar os seus jogos. Conseguimos trazer mais 3 pessoas para o Warhammer 40k. Estamos gratos por demais pelo apoio do Papo de Mesa. Gostaria de agradecer em especial ao Estevão, pois fiz uma conversão do The Red Terror e o mesmo elogiou. Passei 2 dias sem dormir. Temos uma única guerreira de Warhammer 40k em Fortaleza. Army Necron é a Amanda Guedes. Pergunto, tem alguma mulher que joga 40k com vocês? Abraço, muita paz, hoje e sempre. É isso aí, pô. Valeu, Fábio. O Fábio é um cara que eu converso com ele direto pelo Facebook. Ele acho que começou tem pouco tempo no hobby, ele tem um Army Tyranids, né? E essa conversão do Red Terror dele, eu lembro que eu achei muito legal que ele fez uma... não sei se você lembra desse modelo, Marcos, um modelo antigo dos Tyranids, que é uma espécie de Ravener. E ele é meio corcundinha, o modelo original, ele é pequenininho, mas do jeito que o Fábio fez, ele converteu a peça, abriu os braços assim, então a miniatura ficou gigante, foi realmente muito legal. Ah, legal. Obrigadão pelo e-mail, Fábio, muito legal mesmo. E é legal saber também que tem menina jogando, né, cara? É. A gente já falou em algum episódio aí há um tempo atrás, mas... Foi do Assault. É. Que a namorada do Igor participou. É isso aí, vou mandar um abraço pra Thaís, lá do Assault Tuesday, que já participou aí no nosso episódio sobre o grupo Assault Tuesdays. E tem um... Direto de Skyrim, que ela direto também, do Skyrim com o Igor. Aliás, pessoal da Assault Tuesday, vocês já fizeram a vaquinha pra arrumar um microfone pro Igor? Beleza? Posso ler o segundo e-mail? Porque a gente tá com muito e-mail hoje, temos 2. Muito? Eu vou ler. Então vamos agilizar aí. Então vamos lá, vou ler agora o e-mail do Ricieri Tonelli. Ele mandou em 24 de janeiro, pra quem não conhece o Ricci, é um cara lá do Rio Grande, eu conheço ele, gente fina, meu amigo. Ele é gaúcho, mas é meu amigo. Mentira. Mas ele mandou um e-mail, porque inclusive ele foi citado no nosso programa de board games, acho que é por isso que ele tá mandando e-mail, ele é um grande aficionado de boards. Ele que é o cara que eu acho que eu menciono, que gosta de um board game, de um wargame de papel picado. Que você menciona, não. Ele é o cara que você esculacha ao vivo, né? Ué, mas o jogo é tétrico, cara, não dá pra chamar aqui de wargame não, mas vamos lá. E aí, pessoal, tudo certo? Consegui escutar o primeiro episódio sobre boards só agora, então acho que estou meio atrasado. Mas acho que opiniões são sempre válidas, né? Gostei do fato de que dedicaram 2 episódios ao tema, dado que, no meu caso,
os boards encontram-se acima dos wargames de miniaturas, que é uma heresia por si só. Tem tudo a ver com o episódio de hoje. Acho que prefiro assim, pois os boards possuem, geralmente, sistemas de regras fechados, o que evita o desequilíbrio recorrente, devido à atualização dos códexes, entre os armes de 40k ou de fantasy, por exemplo. Acredito que faltou um pouco de justiça com os boards classificados como wargames, ou boards de papel picado, como o Estevão gosta de denominar, aí, viu? Apesar de que sei que vocês estavam brincando em sua opinião sobre eles. Não tava brincando, cara. Eu acho tétrico esse jogo. Sem miniatura não tem como, cara. Tem que ter muita abstração pra jogar aquilo. Suspension of disbelief, né, cara? Pô, total, cara. Se olhar um quadradinho de papel com o número escrito e falar isso é um tanque, é demais. Ele continua aqui, ó. Acredito que poderiam ter se utilizado de um participante com opiniões positivas sobre eles também. Só se eu chamasse o Riz. Afinal, várias empresas têm como sua principal fonte de renda tais wargames. E sobre jogos solitaire, aquela história de ficar jogando sozinho 2 horas na frente da minha namorada já recebeu alguns aumentos que nem eu sabia. Ou seja, ele vestiu a carapuça, sonho, que ele que joga sozinho. Imagino que o pessoal deve estar pensando, mas são jogos bons. Deixa registrado meu interesse na participação em um próximo programa para defendê-los. Beleza, Riz, vamos te colocar para falar desses seus jogos aí uma hora. Conhecendo o meu parceiro aqui de podcast, eu acho que você vai estar mais fudido do que não. Ele ainda continua, ó. Acredito que o termo buscado na comparação entre os sistemas de regras é de que, geralmente, os euros possuem sistemas de regras mais elegantes que os Ameritrashes. Pelo menos é essa a minha visão em relação à principal diferença entre eles. Isso aí ele está mencionando daquela comparação que a gente falou no episódio de Board Games, né? Sobre os jogos europeus e os americanos. No mais é isso, pessoal. Deixo meus parabéns pelo belo trabalho que estão fazendo com esse podcast. A comunidade agradece. Um abraço, atenciosamente, Ricieri Tonelli. PS, se o Marcos inventasse de misturar as pecinhas depois de um deploy de horas comigo, eu deserdava ele. Mas acho que quem fez isso foi o Silvio, né? Que o Silvio Foi o Silvio. Não, o Marcos não faz essas coisas não, cara. O Marcos é nice guy. Acho que o Marcos ia dar porrada. Eu ia dar muita porrada, isso sim. Legal. Então, acho que é isso. Fiquem aí com o episódio, pessoal. Vamos ouvir mais sobre a heresia de Horus. Não se esqueçam, se você quiser mandar mensagem, as meninas que estão ouvindo quiserem dar um alô, falar que vocês são ouvintes, se alguém quiser fazer um comentário, falar mal, elogiar, manda aí o e-mail para papodemesapodcast@gmail.com. E também não deixa de visitar, né, o nosso blog, que é www.papodemesapodcast.wordpress.com. E a nossa página do Facebook, que é o facebook.com/Papo de Mesa Podcast. Spoiler alert aí, pessoal. Vamos lembrar aí, quem tá ouvindo, que tudo isso que a gente tá comentando aqui tá acontecendo, mas não tá aparecendo nesse primeiro livro. Nesse primeiro livro do Horus Rising, a gente tá acompanhando, tá vendo o Horus, tá vendo as coisas que ele faz. É que nem tu falou, é que daí dizer que o Erebus, só pra explicar, é o primeiro, é o First Chaplain dos Sword Bearers, e ele se infiltrou nas legiões, mas ele não fez isso por vontade dele. A gente tem que explicar que o Erebus foi lá, porque o Logan... Ele foi mandado. Sim, porque depois disso, ele simplesmente se tocou atrás de uma outra divindade, porque ele não conseguia aceitar que um universo podia existir sem a força do divino comandando atrás. E adivinha quem foi que abraçou ele, chamou ele de braços abertos? Os demônios do caos. E daí, depois de passar um longo tempo viajando pelo Arp, acompanhado de um demônio, lá no Eye of the Storm, lá no... Porque assim, o que acontece? Em Cadia, eles descobrem os demônios chegam lá e se manifestam. E para esconder o que eles tinham feito, que eles tinham encontrado uma população em Cadia que louvava os demônios do caos, eles mandam dizimar a população humana de Cadia. Ou seja, eles destroem toda e qualquer vida humana em Cadia na época. Daí ele viaja meses e meses sendo alimentado por um demônio do caos, dizendo pra ele o que ele tem que fazer ou não. E quando ele sai de lá, ele sai com um livro pronto. Um livro que explica tudo o que eles têm que fazer, como é a doutrina do caos, e como, através da própria divisão interna
que existe dentro dos Marines e eles vão derrubar tudo aquilo que o Imperador construiu. Isso Lorgar, né? Sim. O que eu acho legal do Lorgar e do próprio Erebus é que eles têm tatuado na cara, né, as palavras do livro de Lorgar. Eu acho isso bem legal. Na cabeça, né? Não, no corpo inteiro. É o corpo inteiro deles que é tatuado. Com letrinhas miudinhas, assim, eu acho a descrição muito legal. E esse cara que vai se parar lá no meio dos Luna Wolves e começar o conceito de Lodge, né? Mas então é isso. Vamos voltar no livro. Então a gente tá acompanhando o Horus e tal, e aí a gente fica conhecendo esse aspecto dessa legião dos Luna Wolves, que eles haviam pego lá dos Davinitas, né? Que era o costume de se reunir em grupos de guerreiros, né? Que no livro eles chamam lodges, e no português isso é traduzido para loja. Como os maçons, né? Como os maçons, né? O que eu ia falar. No inglês tem o Masonic Lodge, e no português a gente tem a tal da loja maçônica. Que é isso, é um grupo secreto dentro da legião. São pequenos grupos secretos dentro da legião. E acompanhando o livro, tu vê que existem pessoas de bom senso, porque o Locke, que é quem tu acompanha o livro do ponto de vista dele a maior parte do tempo, ele olha sempre aquilo com uma cara de tipo, isso não é certo. Ele não gosta de fazer parte, ele não quer fazer parte de nenhum lodge. Porque aquilo vai contra os ensinamentos, né, do imperador e o que ele prega e tal. Mas o lodge, ele não é uma coisa que veio dos Luna Wolves, Estevão. Quem traz isso é o próprio Herber. É o Erebus. Não, mas eles aprenderam... Não. Eles aprenderam isso com os Davinitas na lua de Davin. Isso era um costume dos guerreiros Davinitas. Não. Eu acho que você está confundindo, porque o que eles se reúnem, que tem o Abaddon, tem o Loken e tal, é o Mornival. Mornival, exatamente. Não, tudo mas bem. O Mornival são os conselheiros do Horus. São os conselheiros do Horus. O Horus reconhece que assim como ele te via às vezes falar pro imperador coisas que o imperador não queria ouvir, ele sabia que ele precisava de pessoas que contestassem ele. Mas o Mornival é uma coisa que eu acho que encaixa mais com o que você está escrevendo, Estevão, do que os lodges. Os lodges... Peraí, deixa eu ler aqui então. Aguenta aí. Mas eu acho que os lodges, eles vieram dos Davinitas, mas não os Luna Wolves aprenderam com os Davinitas. Isso, exatamente. Foi algo que os Wordbearers adquiriram, adquiriram dos Davinitas e utilizaram nas outras legiões. Porque quando o Loken vai ser chamado para fazer parte do Mornival, porque o Sejanus morreu, já existe um Lodge. Olha só, quando o mundo feral de Davin, que é o mundo 63.8, foi pacificado, os nobres, a casta guerreira desse planeta, ganhou o respeito dos Space Marines, né, dos Astartes, enviados para pacificar suas guerras e trazer o mundo de Davin para o Império. Os guerreiros davinitas comandavam o seu mundo através de uma estrutura complexa de lojas de guerreiros, né? Aí Warrior Lodges, que eram sociedades quase religiosas que veneravam os vários predadores locais e totens animais. Por osmose cultural, a prática das lodges foram silenciosamente absorvidas, emuladas e modificadas pela 16ª e 17ª Legião de Space Marines para refletir em ordem aqui, ó. Suas culturas internas. Sons of Horus e Worldbearers. Entendeu? Então foi o seguinte, quando eles estiveram nesse planeta, eles tomaram contato com isso e levaram esse costume de volta. Mas esse costume do Lodge não veio dos Wordbearers. Eles aprenderam com os Davinitas. Tanto que quando o Horus fica mal, o Erebus, que também fazia parte desse grupo, também tinha esse esquema de Lodge, ele fala, pessoal, lembra lá em Davin? Então, lá tem aquele lance lá tem um lance lá meio mágico que eu acho que vai trazer o Horus de volta. Ele dá um migué. Entendi. Não, aí faz sentido sim, porque existe em algum momento nos 3 primeiros livros que o Loken fala, não, a gente aboliu o uso de Lodge, vocês não deveriam estar usando.
porque isso ia contra as orientações do imperador. O jeito que você colocou faz sentido, sim. E ele leva, inclusive, tô vendo aqui, tô lembrando também, o Lodge, que eu acabei de ler, que eles adoravam algumas entidades animais, né? E eles levam o Horus pro Lodge da Serpente, que é uma loja específica lá. Mas a gente tá já pulando na frente, a gente tá deixando alguns, eu acho que uns pedaços importantes da história. Que é, por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal, que eu comentei logo no começo do programa, é como esse livro é uma tragédia anunciada. Porque você vai conhecendo personagens que você já ouviu falar, ou que você já conhece, sob uma luz diferente. O primeiro Abaddon, deles, né? Claro, é o Horus, mas o outro é esse que o Marcos acabou de falar, o Abaddon. Você vê um Abaddon completamente diferente do que você espera, cara. O Abaddon é muito legal, né, cara? Ele não era ainda legal. O The Spoiler. Ele ainda não... Assim, ele tem uns momentos meio babacas, mas ele é um cara bem legal. Não. Eu digo assim, ó, que pegando a personalidade dos 4 que fazem parte do Mornival, ele é o mais babaca. Assim, tu pega gente que nem o Loki e o Torgadon, que são muito legais. O Little Horus até que é divertido. Tem momentos. O Little Horus é o que o nome dele fala, né, cara? O Little Horus, o problema do Little Horus, a meu ver, é que ele foi arrastado pelos acontecimentos, né? Ele é um cara que não teve força suficiente pra virar pro Abaddon e falar não na hora que a merda pega no ventilador. Num dos contos do Shadows of Treachery, que é sobre o Little Horus, ele sonha. E Astarte não sonha, né? Marine não sonha. E eles têm um mesmo sonho toda noite, que tem alguém muito perto dele perseguindo ele. Que tem alguém sempre seguindo ele e ele nunca consegue identificar quem é essa pessoa. Daí numa das batalhas lá, eu acho que foi um White Scar, quase me arranca a cabeça dele, corta a face dele inteira, assim, tanto que ela tem que ser recolocada no lugar. Daí quando recolocam no lugar, ele não tá mais tão parecido com Horus, mas que nem ele diz assim, é não estando parecido com Horus que eu me assemelho ao Horus e tal. Daí quando eles estão fazendo a cirurgia pra recolocar a cara dele no lugar, ele consegue ver quem é essa pessoa que tá, é o Loken. Daí ele acorda tranquilo. Eu tô com medo de um cara que tá morto. Não preciso ter medo dele. Parar com isso. Bom. Deixa eu só comentar mais uma coisa rapidinho, que eu achei mais um pedaço aqui interessante, ó. Só continuando essa explicação que eu tava dando de como é que esse foi um costume que foi adotado pela Legião dos Luna Wolves, tá dizendo, ó, oficialmente não havia nenhum grupo de guerreiros, né? O grupo aí eu tô traduzindo Lodges, ou qualquer outro tipo de fraternidade dentro das legiões dos Space Marines. Era conhecimento comum que o imperador não aprovava tais instituições, alegando que elas chegavam perigosamente perto de se tornarem cultos e a apenas um passo do culto ilegal que era o Letitio Divinitatus, né, que era o culto do imperador. Então assim, o imperador realmente proibia isso, mas eles de repente se afeiçoaram tanto a esse costume dos Davinitas que eles integraram isso na legião. Mas aí, voltando à história, o que eu ia falar é isso, que o grande mote do Horus Rising é isso, é você ver a ascensão do Horus enquanto líder e ao mesmo tempo ver a coisa descambando, porque o que acontece, a meu ver, nesse livro, que é a coisa mais importante que o Erebus faz de cagada, é toda aquela confusão que ele apronta junto com os Interex. Nossa, cara, Interex é uma das partes assim que você fala, é aqui. Foi aqui que deu merda. Cagou. Você sente a coisa dando errado, né? Porque até então, a gente acompanhou a campanha, a gente viu aquela primeira grande batalha, e aí você se vê fisgado pelos Luna Wolves, e aí você vai acompanhando uma segunda batalha deles contra umas criaturas aracnídeas num planeta onde eles vão atender um chamado de socorro dos Blood Angels, né? Isso, e aí eles chegam lá juntamente com os Emperor's Children, que esses sim são os babacas,
Tem um outro legais lá, vai. Mano, qual que é o nome do babaca? Do babaca mesmo. O Eidolon. Eidolon. Esse é um babaca, né? Um cretino. Não, mas ele é tosco, Se acha, né? Ele é vilão de desenho, porque ele é um babaca, mas ele só se dá mal. Sim, vilão de desenho é ótimo. Ele toma umas enrabadas torta direita. Mas eles têm aquele cara lá que é o espadachim fodarástico. Lucius Eternal. Lucius. Até hoje tá aí. Que vai virar, que é o que eu tô falando. Você vê personagens que te são conhecidos, como Lucius the Eternal, sob uma perspectiva completamente diferente, quando ele ainda não era um tarado da cara toda retalhada. Não, mas você vê ele começar ele já era um babaca. Mas ele começa a se retalhar ali. Mas aí o que eu ia falar, que é o grande desdobramento desse conflito com os aracnídeos, é que no momento que eles estão terminando o serviço lá, chega essa raça, os Interex, e convida esses caras para ir com eles até o planeta deles. E o Horus vai lá cheio de boa vontade, né? É que é bem interessante, quando eles chegam nesse planeta para atender os Blood Angels, no primeiro momento eles estão vindo sinais de, satélites emitindo sinais de rádio, e, parece que é só som, é só música ou só barulho, não tem nenhuma mensagem por trás. Aí eles descem lá, viu que os Blood Angels tomaram um pau de uma raça de aracnídeos que, embora extremamente agressiva, não tem tecnologia nenhuma, né? São um pouco mais do que animais. Eles falam, beleza, vamos salvar os irmãos, né? E vão lá e dizimam com as aranhas. Quando chegam os Interex, eles falam, olha, o negócio é o seguinte, vocês não viram os beacons que a gente deixou por aqui? É um aviso, é para deixar esses bichos de boa. Eles tinham um grande império, eles estavam massacrando uma galera, a gente quebrou eles, tirou a tecnologia, mas resolveu preservar a vida deles, deixando eles viverem nesse planeta. E os beacons são um aviso para ninguém se meter. Por que vocês desceram lá? A raça era chamada de Megaracnídeos. Super criativo. Super. Nota 10 pra criatividade dos caras, né, meu? Como é que a gente vai chamar umas aranhas gigantes, né? Megaracnídeos. Se bem que dinossauros também não é exatamente o nome criativo, né? Falar lagarto gigante, né, cara? Enfim. Bom, mas aí é isso, né? Aí eles vão acompanham os Interex até o planeta deles e estão lá numa celebração, né? Porque eles têm os Interex se surpreendem em reencontrar os seus antepassados, né? Por assim dizer. Que eles são, a gente já comentou um pouquinho antes nesse programa, eles são uma raça variante dos humanos. O Monte até falou que eles estão misturados com Eldar, né? Na verdade é isso que os Luna Wolves estão lá. Eles estão lá olhando e percebendo muitos resquícios de cultura Eldar entre os caras. Mas mesmo assim, você percebe que a todo tempo os outros caras, né, estão pressionando o Horus. Não, vamos destruir esses caras, eles são alienígenas, ou eles estão em conchavo com alienígenas. Mas o Horus não, cara, o Horus tá ali de boa, o Horus estava ali realmente... Eu tô aberto pra discutir, né? Querendo trazer esses caras de volta pra humanidade. Os Interex, eles são um mini império, primariamente humano, mas com várias outras raças que não são servos, são aliados. É quase um conceito de tal, né? É bem o conceito de tal, do bem maior. E tem esse esquema que eu tava falando do som lá, dos satélites. Os Interex, eles têm uma língua humana, mas tudo é acompanhado de música. Porque eles dizem que a música seria como uma linguagem universal. Então eles terem a voz mais a música auxilia eles a se comunicarem com os outros. E assim, na verdade, eles não chegam de se misturar com Eldar, eles não são uma raça híbrida, não. Eles tiveram contato eles tiveram contatos com Eldar. E aí que tá o grande mal entendido, e aí que você vê como a coisa quase fluiu pra dar certo, né? Porque o Loken, né, que é esse personagem que a gente tá acompanhando, que somos nós dentro do livro... É um ótimo diálogo esse do Loken. Ele tá conversando com um guarda, né? Da raça dos Interex. Um dos comandantes deles lá. Um dos comandantes, mais ou menos o equivalente dele, né? Sim. E o cara tá dizendo que não, que... Eles estão se entendendo e ele finalmente percebe que os caras, os Interex, estavam receosos, porque o tempo todo eles estão meio assim... Rola uma tensão, né? Tipo... Eles querem saber, tipo assim, como é que vocês namorado pelo Warp? Mas tipo namorado novo. Quando você quer dar aquele primeiro beijo, mas não sabe como é que vai, não sabe... Eles estão naquela tensão vamos nos abraçar e deixar rolar. E aí o Loken entende que os Interex estavam com receio deles estarem contaminados
pelo caos. Porque aí que tá, até então, o Império não conhecia o caos. Se o Imperador conhecia, ele não tinha passado esse conhecimento. E dizem que talvez tenham sido o grande erro do Imperador. Os Primarcas, os Space Marines não conheciam o caos. E os Interex já conheciam. E o Loken tem esse momento de iluminação, porque já tinha o Loken é o cara, um dos primeiros caras que presenciou o caos quando um irmão de capítulo dele foi possuído no começo do livro, né? E é tomado por um demônio. E ele passa o livro inteiro tentando entender aquilo. Nesse momento ele finalmente entende que existem essas entidades. E aí ele vai atrás do Horus. E aí é a hora que a merda pega no ventilador. Porque começa a tocar um alarme, rola um grande mal-entendido, que aí a gente já sabe que foi o Erebus. E o Erebus vai lá e rouba a anatema, né? O anátema, que é uma arma, uma espada, né? Poderosíssima, que esses caras, que essa raça tinha lá no museu de armas. E de repente todos os olhos se voltam para os Luna Wolves. E rompe uma batalha, né? E rolou uma coisa tipo de filme, né? Aquela coisa que o pessoal fala, nada se mostra à toa no filme, né? Tipo, o cara deu foco na... arma de Chekhov. O cara mostra aquele tênis, e aí aquele tênis vai ser o que qualquer coisa no filme, é a mesma coisa, né? Eles passam pelo museu e falam, olha, tem 1 milhão de coisas aqui, mas essa arma aqui pode matar você em um instante, né? Tipo... Encostou, matou. Tá gostoso? O que você tá comendo aí? Quem tá comendo alguma coisa? Quem tá comendo alguma coisa? É a montanha, né? Eu não fui. Eu? Ah, não, agora liguei. Tem 4... Eu? É baconzitos, né? Fala sério. Um monte tá afundado no baconzito, foi o que eu pensei também. Não, cara, tá louco? Enfim. Não, e aí é nessa que a gente termina, né? Esse primeiro livro, né? Não? Eu não lembro quando que termina um e acaba o outro, mas essa é a nota que o livro deixa. Olha, termina tinha com tudo eles pra dar dizimando. certo. Termina com eles dizimando o Interex. Pois é, e tudo por um grande mal-entendido, ou não, né? Tudo por uma parada mega bem engendrada pelo Erebus. E aí a gente termina com isso, a gente percebe que a coisa quase não descambou e de repente ela descamba, né? E aí é logo depois dessa batalha com os Interex que o Horus finalmente resolve renomear os Luna Wolves, a sua legião, como sendo os filhos de Horus. E aí no finalzinho do livro, o Horus fala, beleza, vamos dar seguimento na cruzada. E aí para onde é que eles vão? Eles vão voltar para Davin. Eles recebem um aviso de que tem... O Erebus, estourou a rebelião, fala, né? Que os Davinitas lá que a gente tinha pacificado estão se rebelando de novo. Vamos voltar para lá. E aí é o plot do segundo livro, o False Gods. Eu ainda tenho pra mim, talvez eu realmente esteja equivocado, não tô querendo aceitar, mas ainda tenho pra mim que o Lorgar foi influenciado pelo Erebus, cara. Não. Tem um pouco disso, tem um pouco. O que rola é assim, o Lorgar ele passa por muito tempo de dúvida, né? Acontece que tem duas pessoas que, além do Lorgar, ficaram muito ofendidas, que foi o Corfaeron, que era o mentor do Erebus, né? O pai adotivo do Erebus não, do Lorgar, e o próprio Erebus, que era o primeiro dos Chaplains, né? Quando o Lorgar tá pensando, ele tem uma crise existencial ali, ele se rende a esses poderes aí, ou ele se mantém fiel ao Imperador? E o Erebus e o Corfaeron são os caras que falam, não, cara, o Imperador cagou com a gente, vamos voltar para a fé antiga de Colchis, vamos venerar os deuses antigos e espalhar a verdadeira palavra.
o deus, o imperador deus que a gente venerou é um deus falso. Então, o Lorgar, ele ainda está no comando, mas ele passou por esse período de decisão e ele foi influenciado pelo Erebus. O Erebus não é meramente um peão. Eu acho que ele foi mais influenciado pelo Cor-Phaeron, hein? Ah, sim, definitivamente. O Cor-Phaeron foi o principal. Eu acho que o Erebus é o grande arquiteto da queda do Horus. Isso. Porque ele que roubou a Anátema, ele que entregou a Anátema. O Erebus, ele era o emissário dos Worldbearers entre os Luna Wolves, então pode ter sido sim o plano dele. Mas toda essa heresia aí começou com os três, com o Lorgar, Cor-Phaeron e o Erebus, decidindo se voltar contra o Imperador. Por alguma razão, eu tenho pra mim, eu ainda não consegui tirar isso, e agora como vocês começaram a falar, me lembrou mais coisa ainda. Eu tenho pra mim que aonde, vamos supor, a porta de entrada pra mancha do caos, eu acho que foi o Erebus, cara, porque ele era o próximo, ele junto com o Cor-Phaeron era o próximo e tudo mais, só que ele veio sempre com aquela influência mais negativa, e tanto que na hora que eles levam e aí tudo bem, faz sentido que vocês falam que ele é o arquiteto da queda do Horus, mas na hora que eles levam lá pra... Como é que é o planeta mesmo? Que eles vão pra casa da macumbeira lá, da serpente. Taven. E aí ele veste uma cara diferente, o cacete. Pra mim, eu tenho pra mim que o Lorgar, ele... E ele, de novo, no No Fear lá, dos Ultramarines, eles enfatizam muito isso, que o Lorgar sempre foi muito fraco de caráter. Então eu acho que, na minha percepção, o Caos, ele começou a influência dele no Lorgar através do Herberus, entendeu? Não. Olha aqui, ó. Eu acho assim, ó, eu vejo assim, ó, que o Cor-Phaeron e o Erebus, realmente eles pilharam, eles meteram a pilha, eles deram o pontapé inicial, assim, ó, se o Lorgar tava na dúvida do que ele deveria fazer, eles disseram assim, não, chuta esse balde, vamos lá. O ponto principal é esse ponto que o Paulo comentou hoje no episódio, do Imperador ter realmente, né, dado um sermão, ter feito o Lorgar e a legião inteira dele ajoelhar diante dele, e o que o Paulo também falou, que Space Marine é para guerrear e não é para ficar cultuando a fé. E isso bateu muito duro no Lorgar, que era um cara que tinha esse lado da fé. E enquanto ele estava ainda magoado com essa situação, o Cor-Phaeron foi lá na orelha dele e falou, olha, vamos... Que o Monte, acho que acabou de falar também, ó, tem lá os deuses do caos. Os deuses do caos, eles gostam de serem endeusados. Eles gostam da nossa devoção. Vamos girar essa nossa adoração para alguém que vai valorizar isso. E aí o Cor-Phaeron foi envenenando o Lorgar. Foi envenenando o Lorgar, até que chegou um momento que ele... Putz, é mesmo, você tem razão, e vambora, né? E ele acaba caindo. Mas assim, o Erebus em si, ele foi o agente do Lorgar junto com os Luna Wolves. Agora já Sons of Horus. Porque eu só insisto nesse ponto, porque talvez também seja um pouco de descongruência de texto ou coisa assim. Eu achei que ele tinha muita autonomia para ser um Minion como ele foi, na hora daquela transição do Horus no Warp, na recuperação dele depois do incidente do Anatema, entendeu? Mas porque ele foi com essa missão, né? Já tinha essa missão. O Lorgar planejou, ele e o Cor-Phaeron, eles planejaram muito bem a heresia. Eles sabiam, na verdade eles tinham como objetivo, tanto que foi o que o Lorgar fez, ele chamou o Erebus e disse assim, ó, reúna todos os Chaplains. Reúna todo esse exército de Chaplains que a gente tem. Vamos mandar eles para todas as legiões. Eles vão fazer o que eu quero. Eles vão pregar chegar a palavra, lá, né? Vão descobrir quais as legiões são mais suscetíveis e eles vão preparar o caminho para a heresia. E isso é bem interessante, porque até você chegar no First Heretic, que é a história do Lorgar, você não se toca disso. Porque quando finalmente o Horus se volta para o caos e resolve exterminar todos aqueles que são leais ao Imperador ainda,
Do nada ele recebe reforço de umas 3, 4 legiões, que você ainda não viu história de por que nesse exato momento eles já estavam prontos para se rebelar. Por causa que o Lorgar já tinha jogado a semente nessas outras legiões. E o legal, então, vamos retornando aqui à timeline da heresia, o legal desse segundo livro, False Gods, é que no False Gods que o plano do Erebus começa a se desenrolar. No primeiro livro ele aparece lá do meio pro final e a função dele é... Ele quer causar o terror, é claro, mas ele queria pegar essa arma é muito especial, a Anátema. E aí, nesse segundo livro, ele também fala, né? Ele faz lá o canto da sereia e fala: olha, os Davinitas lá, ó, estão. E ele apela pra vaidade do Horus. Isso é outra coisa pra gente deixar bem claro. Ele apela pra vaidade do Horus no sentido de que o Horus não teria feito um bom trabalho com os Davinitas. Que o Horus teria deixado um cara fraco, que é o cara que ficou no mundo dos Davinitas para assegurar que eles permaneceriam leais e para conduzir esse processo deles se juntarem de novo ao Império, havia sido escolhido pessoalmente pelo Horus. Então foi uma ferida na honra do Horus que ele decide voltar para remediar. E aí quando eles chegam em Davin e eles desembarcam, e de novo o Erebus muito, muito maliciosamente manipula o Horus na frente de todo mundo, de forma que o Horus não tem outro recurso senão fazer o que o Erebus está querendo. O Horus resolve ele mesmo descer junto com as forças de assalto dele para punir o traidor que ele havia deixado cuidando do planeta. E aí na hora que eles chegam lá embaixo, o Erebus também muito marotamente fala: então beleza, vocês vão por aqui que a gente vai por ali. E dá uma sumida, dá um perdido no Sons of Horus, que vão entrar sozinho dentro de uma nave gigante que tá lá caída no planeta, que é o foco de uma infecção de Nurgle, né? Você não tá confundindo com a queda de Istvan já, não, cara? Não, isso não. Não, Davin é assim mesmo. Davin é assim mesmo, eles chegam lá dentro de um... É uma nave caída. Isso. Nave caída. Que o cara que o Horus deixou como governador planetário era um amigo pessoal verdade, do Horus, é um cara que foi possuído por Nurgle. Isso. Mas é um humano normal, ele não é um humano normal. Ele era um cara da Guarda Imperial. Eugen Temba, do Exército Imperial, né? É o Temba. E aí, na hora que eles chegam lá... E aí também é outra coisa que rola, porque aí o Horus resolve entrar ele sozinho, junto com o Abaddon e o Little Horus, e deixa na retranca, deixa cuidando do lado de fora, o que é um demérito pra ele, o Loken e o... Torgadon, isso. Deixa esses dois de fora. E o Horus entra, você acompanha o Horus, né? Aí nesse momento a gente acompanha o Horus e acompanha o confronto do Horus com o Temba. E o Horus fica possesso na hora que ele encontra esse cara e ele tá todo corrompido. Pra quem tá ouvindo aí e não conhece tanto, Nurgle nesse universo do 40K é o deus da podridão e tudo mais. Então o cara tá todo disforme, né? Só que o grande lance é que ele tá com a arma que o Erebus passou pra ele, que é a Anátema. E aí com essa arma ele faz um ferimento mortal no Horus. Sim, porque como a gente já sabia do livro anterior, aquela arma permitiria matar um Marine muito facilmente, né? Ele fala o nome, não é? O portador da arma fala tipo o nome. Você fala o nome do teu alvo pra arma, e a arma, porque ela é meio tecnológica e meio essência do Warp, ela é feita pra matar aquela pessoa. Tanto que na última encarnação aí do Codex Caos, você tem acesso a essa arma pro teu comandante. Mas ela tem outro nome, não tem não, Paulo? Que aí o pessoal tá até especulando se ela seria mesmo a Anátema ou não. O próprio fluff da arma especula. Ele te leva a crer que é ela. Deixa eu achar aqui o Codex rapidinho. Qual que é o nome da espada, Paulo? Murder Sword. Puta que pariu. Super criativo. Porra. O que é? Porra, botasse Anátema logo. Botasse Anátema logo, né, cara?
Mas enfim, esse trecho eu acho muito legal, porque é daí que sai uma frase que pra mim é muito marcante desse livro, que quem fala é a pessoa que... Uma coisa que a gente não está mencionando, que desde o primeiro livro tem umas figuras aí acompanhando a cruzada, que são os poetas, os escritores que foram enviados para... Como é que eles chamam eles mesmos? Remembrancer. Os lembradores, mais ou menos. Inclusive, né? o grande momento, para mim, o grande momento em que o Horus oficializa que já era... É quando ele chega lá e mata. Não, vem cá, eu vou te dar uma audiência agora. Plá! Ele volta diferentão. Mas a Remembrancer, que tá fazendo a crônica do Horus, né? Ela fala essa frase, né? Ela fala: I was there the day that Horus fell. Eu estava lá o dia que o Horus caiu. E essa frase, ela é muito forte, cara. E é o que acontece, né? Porque aí o Horus sai de lá envenenado pela arma e cai. Ele começa a morrer. E aí, desesperados, porque uma coisa que a gente acho que não comentou, não sei se também pode não ter deixado claro, é que as legiões, especialmente as legiões do Horus, né, os filhos de Horus, eles endeusavam o Horus. O Horus era muito querido por todos eles. Então, diante dessa quase morte aí, ele tá morrendo, o Erebus chega lá e fala assim: olha, acho que ele vai morrer se a gente não levar ele ali pra loja da serpente. Lá eles podem fazer... né? Uma combeirinha ali. Eles têm uns espíritos e tal que vão salvar o Horus. E nesse momento o Loken não tá ali pra ser a voz da discórdia, né? Acho que o Torgadon também não tá. E quem acaba decidindo é o Abadão e o Little Horus. Que não Horus tá... é um banana, né, cara? O Abadão. O Sabadão sertanejo. O Abadão sertanejo. Ele é levado pelos acontecimentos e concorda. E aí o Horus é trancado numa câmara, onde ele tem uma viagem lá psíquica por não lembro quanto tempo, é um tempinho, né? E aí quando ele sai de lá, ele já tá mudado, ele já tá corrompido pelo caos, ele sai diferente. Tem duas coisas importantes que acontecem nessa viagem, né? Quer dizer, umas três. Uma é que o Erebus começa a visitar ele nessas visões, né? Porque o Erebus tá ajudando a corrupção do Horus. O Horus tem aquela visão da Câmara dos Primarcas lá no passado, quando o Imperador estava no início do projeto. Né? O Horus, ele presencia a abdução pelo caos. E nesse momento, o Horus, ele é visitado pelo Magnus, que não tinha nada que se meter ali, né? Esse é o mal do Magnus, né, meu? Se mete onde não deve. Ele quer fazer, né, o bem, mas se deu mal. Free Talker, você falou? Não, Stalker. Ah, tá. Não, Free Talker sou eu, mano. Free Talker. Né? E aí o Horus, quando sai desse transe, ele tá irremediavelmente mudado. Ele volta pra nave pra recomeçar a cruzada, mas aí já foi. Aí ele já tá virado pros deuses do caos. E a Anátema, essa espada aí, o Loken pega ela, né? Nesse ínterim, enquanto o Horus está viajando e está sendo corrompido pelo caos, o Loken está tentando descobrir o que teria causado o ferimento. E ele encontra a arma, né, descartada lá no lugar que o Horus enfrentou o Temba, e leva de volta para a nave, e depois essa arma é dada para o Fulgrim, por primarca dos Emperor's Children. Não. Não. O Fulgrim leva ela. O Fulgrim, ele é possuído por outra espada. Exato. A arma é entregue pro Fabius. Mas não é essa espada que vai possuir o Fulgrim, é uma outra. Não, tudo bem, mas a Anátema, da hora que o Fulgrim tá indo embora, o Loken vê a Anátema com ele. Não, ele vê uma outra espada parecida. É a Anátema, cara, eu acabei de ler esse livro. Não, mas a espada que possui o Fulgrim é uma que ele acha no tempo alienígena. Não tô falando que é a espada que possui o Fulgrim. Tô falando que essa arma, quem leva embora é o Fulgrim. Tá bom, aí tudo bem. E aí realmente ela já cumpriu o papel dela nessa história, né? O Fabius Bile vai junto com ele, realmente pode levar a Anátema embora. Mas não fica com eles. Demonkind refers to the Emperor as the Anathema. Porque aí é Anátema o imperador é Anátema aos demônios. É a arma que destrói os demônios, né? A palavra Anátema quer dizer inimigo, que é o oposto, né? O anátema de algo é o oposto de algo, né? Então ele é o anátema dos demônios, o imperador. Mas a gente chama de anátema porque o termo tá certo, mas se eu não me engano no livro
Porque a Games Workshop tem muito disso, de fazer um troço em latim e zoar com latim, né? Se eu não me engano, a espada em si eles chamam de anatame, embora a palavra correta seja anátema. Vamos lá, lexicano, não me falhe. Anatame was a unique knife-like weapon produced by a Xenos race called the Kynebrach. Quando tiraram Horus, o Locke pegou a espada e entregou pro Vadon, que era o apotecário dele. Isso. E daí eles entregaram essa espada pro Fabius Billy. O Fabius, que é o apotecário primário. Que é o apotecário dos Emperor's Children. É um cara loucaço, né? O Locke deu ordens explícitas pro Vadon não entregar pra ninguém. Que aquilo era preciosíssimo, né? Vadão. Vadão é foda. O Fabius chegou com o Warmaster Seal, né, pro Vadon e disse, olha, eu tenho ordens de retirar essa espada que está contigo e entregar ela pro Fulgrim. O Marcos falou Vadão, eu imaginei o cara como um desses mecânicos. É, tipo, cara... Quem você? Eu sou o Vadão, traz aí um negócio pra eu consertar esse Space Marine aqui. Ele realmente usou essa espada. Ele usou pra matar o Vespasian, que era o primeiro em comando, né, o Fulgrim usou pra matar o Vespasian e pra matar uma Remembrance. Quando o Fulgrim tá embarcando, o Locke vê a espada tipo na cintura dele, a Anatomy. É lógico, né? Vamos fazer uma coisa discreta, né? Vamos fazer toda uma maquinação para poder transferir a espada de um lugar pro outro. Aí o sujeito vai lá, né? Enfia na cintura e entra na nave, tipo, com a capa. Né? A trilha sonora, né? Exatamente. Mas vamos lembrar que era um Primarca, né, cara? Não era um outro bostinha qualquer. She's in love with herself. She likes the dark, and on her milk white neck, the devil's mark. Now it's All Hallows Eve. Agora o próximo passo é Istvan 3, né? É. Que é foda pra caralho. É o Galaxy in Flames. Galaxy in Flames. Exato. Que as duas, que são 3 batalhas do sistema de Istvan, né? Tem a primeira, que é a razão pela qual as legiões se reúnem no sistema. A segunda é aquela limpeza dos leais. E por último, o massacre. O que eu acho mais legal nesse livro é ver o Angron passando o carro, né, cara? Nossa senhora. One Man Army. Angron é o do... World Eaters. World Eaters, né? O loucão. Ele que é o gladiador, né? Que tem Isso. Os implantes. Esse é legal demais. Não, e o que é legal, eu já falei isso também no programa de hoje, eu vou soar repetitivo pra caramba, mas eu adoro, cara, quando eu leio esses livros, eu fico imaginando no jogo, né? Pra mim, uma coisa é a contraparte da outra. E aí, cara tem miniatura, bicho. Pois é, esse cara tem miniatura e tem regra, né? Eu achei incrível. Sabe que tem regra dele? Eu não acho uma regra como demônio já, né? Não. Deixa eu ver. Da primeira vez. Da primeira vez que saiu o Apocalipse, saiu uma regra pra ele ser usado no Apocalipse, como demônio, como Demon Prince. Ah, saiu agora no Apocalipse? Pô, ele ser Não, Demon no primeiro Prince Apocalipse. É minimizar o papel do cara, não é não? Eu diria que ele devia ser um full demon, não um Demon Prince, né, cara? Mas ele é um Demon Prince. E uma coisa que os caras sempre comentaram, né? Porque eu sempre falei que um dia essas iam sair. Um que me sacaneou à época foi o Stream. Inclusive, vou deixar registrado aqui então, que eu falei que iam sair os Primarcas em miniatura. O Stream duvidou. E aí, assim que saiu, eu fui lá e dedo na ferida. Falei, aí, Stream, você não duvidou? E nós já estamos aí no segundo Primarca. E vão sair mais, eu tô esperando com o Conrad Curse. Mas então, Paulo, conta aí do Galaxy in Flames que... Bom, Galaxy in Flames começa com o plano do Horus, né? Já que ele já resolveu, vou me rebelar contra o Imperador. Ele se junta com outras legiões que também estão à beirada da rebelião, que não é muito bem explicado por que eles são prontos para a rebelião. Agora a gente já sabe, o Lorgar estava influenciando todo mundo, né? Jogando uns contra os outros. Então ele se junta com os World Eaters, a Legião do Angron, que são basicamente os caras que destroem tudo o que vem.
Os Emperor's Children, que já são, nessa altura do campeonato, você já conhece eles, são aqueles guerreiros perfeccionistas, cujo primário é o Fulgrim. De armadura rosa. Não é rosa nada. Roxo, por favor. É rosa, sim. É rosa depois que eles caem de uma vez. Depois eles ficam rosa mesmo. Bom, e quem mais que tava com eles? A Death Guard? Death Guard, Mortarion. E o legal é lembrar que nesse ponto da história, embora ainda existissem elementos leais dentro de cada uma dessas legiões, boa parte delas já estava vendida. Na verdade, a gente tem que dizer assim, ó. Ninguém sabia exatamente quais eram as intenções. Exatamente. Tinha-se todo um clima de suspeita que alguma coisa estava errada. Nem o Horus tinha anunciado para a própria Legião que ia trair, né? Então, que a galera ali foi escolhida a dedo para descer, né? Exatamente. O Horus cria um pretexto de que eles vão voltar num planeta chamado Istvan 3, que falam, olha, a população aqui se rebelou, eu acho que se rebelou mesmo, e eles são gente que usa bruxaria, né, o poder do Warp, coisa que é proibida pelo Imperador, e então vão ensinar boas maneiras para eles. Então quem vai descer lá para bater neles vão ser esse. Dividiu, não dividiu em esquadrão, não dividiu em companhia, ele foi a dedo. Ele escolheu, né? Ele falou assim, eu sei que tal Marine é leal a mim, tal Marine é leal ao Imperador. Todos os que foram leais ao Imperador, ele mandou. Os caras desceram, tiveram uma puta numa briga com os rebeldes e eventualmente venceram. E nesse momento, a frota do Horus faz um exterminatus no planeta, onde ainda estão os leais ao Imperador. E não é um exterminatus. Eles lançam uma das armas mais mortíferas do Império, que são as bombas virais. Que comem carne. Que liquefazem. Comem vida, né? Tudo vivo. Tudo. Nem tudo carne. morre. O vírus ele devora todo o material orgânico e no processo cria um gás altamente inflamável, que basta você criar uma centelha que o planeta inteiro é incinerado. Mas como criar só uma centelha não era o suficiente, eles também, depois que lançaram a Viral Bomb, eles lançaram uma onda de torpedos incendiários no planeta inteiro. Isso, mas aí o importante lembrar... mas o importante lembrar assim, que nesse momento estava todo mundo condenado à morte, se não fossem dois caras fodaços. O primeiro é o Loken, não é? Não. É um Emperor Children. O Emperor Tarvitz. Isso. Tarvitz. Ele é um cara leal. Tarvitz, só que ele tava Death Guard. E o Garro, que o Tarvitz desce pra avisar quem tá lá embaixo. Na verdade o Tarvitz é assim, ó. O Tarvitz, eles não sabem se o Tarvitz vai ou não ficar do lado deles, porque o Tarvitz era um dos caras, como eu posso dizer, muito... o Eidolon não gostava muito dele, mas tudo que o Eidolon mandava ele fazer, o Tarvitz fazia. Mas porque o Eidolon era um babaca, né? Só que o Tarvitz, como ele falou, ele tava ferido, então ele não desceu pro planeta. Ele ficou no comando de uma nave. Não, mas ele ficou pra trás porque ele quis. Ele trocou de lugar com o Dredd, lembra? Certeza? Ele chega depois ele desce, né? O Tarvitz era um dos que estava determinado que ele iria descer. Só que aí ele chega pra um dos veneráveis, que é um cara que já tá entumbado dentro de um Dredd, e fala, o senhor é bom também, eu acho que seria interessante eu ficar aqui como liaison, né, das forças de terra e o nosso primarca e o Eidolon, então o senhor desce no meu lugar. E aí esse Dredd desce no lugar dele. E aí enquanto ele fica na nave, ele descobre que eles estão para bombardear. E aí ele rouba uma nave e desce loucamente pro planeta para tentar avisar. E é nesse momento... Eu não me lembro aonde que o Yakton aparece. O Yakton tá na nave... Ele vai junto com o Garro. Eu não me lembro se ele tá com o Garro ou se ele tá com o Tarvitz. O Yakton, ele fica na nave pra salvar aquela Remembrancer. Sim, porque foi a ordem que o Loken deu, né? O Loken disse... E aí ele se junta ao aquela Remembrancer que faz o primeiro milagre, não é? Tem aquela aparição dentro da nave deles, né? Que daí ela meio que bloqueia o demônio que se manifestou com uma bandeira com a Áquila, né? Com um pingente, né? Usando um pingente da Áquila lá.
Mas aí a grande atuação do Garro nesse momento é porque ele já tinha lutado com o Tarvitz e eles eram, né, Blood Brothers. E aí o Tarvitz pede para ele confiar nele e o Garro abate as naves que estavam perseguindo o Tarvitz. E o Tarvitz consegue chegar na superfície. Tem que lembrar que o Garro, ele é um Death Guard, né, que seria aquela legião que vai cair pro lado de Nurgle, mas o Garro, ele é terráqueo. Aham. Ele é leal ao Imperador antes de mais nada. Exatamente. Então tem muita gente da legião dele que já não gosta dele, né? Mas no final das contas ele consegue salvar alguns poucos numa nave para fugir, né? Isso, que vai ser abordado aí depois no próximo livro. Mas o importante agora é que o Tarvitz chega na superfície do planeta, avisa lá eles a galera que tá caindo as bombas e alguns conseguem se esconder. que é bem mais do que se imaginava, né? Possível. Sim. Muita E aí- gente se salva. Eles imaginam e que ia aí- explodir o planeta e não ia sobrar ninguém, né? Mas não, boa parte se salva. E daí o Horus é forçado a ter que descer até a superfície para eliminar eles no mano a mano. E Ele aí fica é a mandando hora do eles- pega pra capar, que é a hora É. que o Angron desobedece o Horus e fala: eu vou cuidar da minha própria legião lá embaixo. E desce passando ferro. É. Tanto que a miniatura dele, o momento que eles escolheram retratar na miniatura é esse, quando ele tá descendo e passando o cerol até nos próprios caras da legião dele. Uma passagem legal dessa parte de Istvan é com o cara dentro do Titã. Agora eu não lembro se é nesse... Sim, sim. Que ele resolve desobedecer. É, porque ele começa a falar assim, pô, peraí, por que você tá fechando os dutos de ventilação aqui? O cara fala... Ele percebe que tem alguma coisa errada, né, cara? É um momento mega tenso esse. Eu também achei bem legal essa parte, Marco. Aí fecha essa história, esse círculo da traição, né? Sim. Não, mas daí eu tenho que dar um spoiler máximo, porque o Círculo da Traição se encerra com uma das batalhas mais legais já travadas na história, né? Porque Que é o Abaddon e o Loken, né? Isso, e o Torgadon com o Little Horus. O que acontece? Descem, o Mornival se reencontra pela última vez. Que eles Foi- descem, tipo, pra acabar com... Já que Sim. alguém tem que acabar com eles, vamos ser nós, né? Exato. Daí, puta, cara, é uma batalha muito foda. O cara de Terminator Armor contra o cara de Power Armor. Que inclusive Life virou Impulse outra contra o cara de miniatura, Tensor. né? Sim, é um diorama da Forge É um World. diorama, um mini diorama. Então, é isso, né? Isso aí encerra esse primeiro ciclo, encerra essa primeira trilogia. E acho que se a gente tem que indicar um livro hoje pra galera começar a ler sobre heresia, leiam esses 3 livros. Se a gente tem que indicar um livro, leiam esses 3. Porque é uma trilogia, né, É cara? aquela história, tu não pode indicar pra ler só um livro do Senhor dos Anéis, tem que ler Senhor os dos 3. Anéis, é o que eu ia falar. Você vai falar pro cara, não, ó, lê só o 3º livro. Mas só pra falar de heresia ainda, cara, eu queria dizer isso, cara, que eu tô muito pilhado agora pra jogar essa tal de heresia. Mas jogar essa tal de heresia? Como assim? Cara, porque a Forge, se como o Marcos, vocês ouvintes aí também não ouviram ainda, a Forge tá lançando uma série de livros que a galera tá chamando de Warhammer 30.000. Que são livros com as listas de regras, com as batalhas, para você jogar na época da heresia. Com as miniaturas, com novos Space Marines, com armaduras variantes, MK2, MK3, que são as armaduras da época da heresia. Você vai gastar uma graninha boa para montar um arme desse, mas você vai jogar, cara, na heresia, cumprir marcas, pô. Olha, não vou dizer problema, tá? O porém disso é um só. É que tu tem que ter um grupo que vá fazer a mesma coisa que tu, senão vai ser só tu uma arma de heresia. Se todo mundo concordar, é um troço muito legal para um grupo fazer. Ia ser um projeto legal, muito legal mesmo para um grupo, tipo Assault Tuesdays. Ó, a dica, ó. Fica a dica. Fica a dica para um próximo World RPG Fest. Eu acho que ia ser legal, hein? Cada um levar um arma assim da época da heresia, seria fodaço. Deixa eu fazer um outro adendo aqui. Uma coisa que aumentou muito a minha experiência de aproveitar enquanto entretenimento o Horus Heresy foi ouvir em audiobook, cara. Eu tenho aumentado muito meu consumo de audiobook porque por conta da minha própria
e eu vou e volto do trabalho, é meia hora cada trecho, eu vou de carro, não sei o quê. E aí eu ando de bicicleta, eu vou correr, eu boto tudo audiobook pra eu poder me distrair, né? E eu consegui ouvir os 3 primeiros livros, o Thousand Sun, o Prospero Burn, mesmo depois de ter lido, eu ouvi no audiobook. E a experiência, cara, é muito legal. Tem um cara que é o Gareth Armstrong. Cara, esse cara é o leitor, ele deveria ser intitulado leitor oficial de Space Marine, cara. Porque ele é muito, muito, muito bom e quem puder, quem tiver oportunidade, ouça os audiobooks que dá ainda mais, dá um sentimento, dá muito mais intensidade à experiência de você passar pela heresia, só pra consolidar aí, ó, o comentário. Bom, pessoal, a gente acabou aqui a nossa primeira conversa sobre heresia. Como vocês podem ter percebido, tem bastante coisa que a gente ainda não cobriu. Tem spoiler pra caramba. Não adianta falar agora, que eles já ouviram o episódio, mas fica a dica. Eu imagino que a gente deva abordar de novo esse assunto mais pra frente. Não se esqueçam da nossa página, www.facebook.com/Papo de Mesa Podcast. E o blog, que é www.papodemesapodcast.wordpress.com. Vamos dar uma força aí nesses likes, pessoal, pra gente chegar logo nos 200 e sortear as bandejas de miniatura. Não aguento mais falar sobre essa promoção, quero falar sobre outra coisa, cara. Pois é, cara, a gente tem outras ideias, outras promoções pra fazer, mas não dá pra atrapalhar e atropelar as coisas e embolar tudo. E só fazendo um gancho aí do que o Marcos falou, é isso, né? A heresia é um assunto mega extenso. A gente só arranhou a superfície desse assunto. A gente deve voltar a falar sobre heresia. A gente vai trazer mais gente para papear com a gente sobre isso. E a gente espera que vocês tenham gostado. Mandem um e-mail pra gente, papodemesapodcast@gmail.com. Um abração, até a próxima. Até mais. O Horus foi clonado pelo Fábio Spyle. Várias e várias vezes. Putz, cara, que droga, meu. A saga do clone é a pior coisa da história do Homem-Aranha. Não, cara, foi uma Mas novela então- muito boa pra Globo. Ah, Eu tenho que te dar agora uma notícia então já. O Abaddon só criou a Black Legion depois que ele caçou todos os clones e destruiu todos os clones. Pô, tá bom aí esse Abaddon, hein, cara? Matar os clones do Horus, meu. Foi a grande missão dele, foi quando ele virou o The Spoiler. Ele decidiu que nada ia sobrar do Horus. Entre ele e o título de War Master. Exato. Uma das coisas que ele fez foi caçar o Billy. Ele matou um dos clones do Billy? Billy. Que Billy, maluco? Billy? Fabius Bile. É o Billy. Chama ele de Billy. Billy Jean, stop my love. Um monte é íntimo, cara. O Bibi.
pilha lá no Rio Grande. Ele caçou o Fábios e destruiu todos os clones. E o corpo do Horus. Pois é, mas, putz, cara, que droga, Que né? caída, Você vê, né, meu? você vê que a GW chupinha tudo, né, cara? Até o que tem de ruim. Fala até o final da heresia, cara. Como é que é? Dá pra falar até o final. Mas a gente tem que encerrar em algum momento, cara. Não é assim também, meu. Tem outra vez. A gente grava de novo, Paulo. Calma. Boa.